Bom dia, galerinha do nono ano. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos a mais uma videoaula aqui da aula de ciências, né? Aula 2. Na primeira aula, eu mandei para vocês, enviei dois vídeos, né? Que a gente não conseguiu assistir aquele dia lá, que ficou o som, vocês não conseguiram escutar o som. Então eu mandei para vocês aí o material, aí vocês assistam os dois vídeos, até é importante para quê, pessoal? Questão de chamada, né? Já foi conversado, então esse vídeo também assistam amanhã que vai ter a aula, então assistam durante esse período que vocês têm aula, para que na visualização a gente vê que todo mundo assistiu. Quem não assistiu vai ficar com falta, conforme as instruções aí da coordenação. Então vamos lá. Hoje, assim que vocês assistiram o vídeo e da aula da semana passada, a gente falou sobre a matéria e suas propriedades, né? Gerais e específicas. Então, só relembrando, o que é matéria, né? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço ou tem massa e, e ocupa lugar no espaço. Então, tem algumas matérias que a gente fala assim, o que é matéria? É massa. A massa é a quantidade de matéria que tem no seu corpo, que é medida em quilo, né? E a gente falou que peso é o quê? É uma medida que é dada em Newton, né? Que é a massa vezes a gravidade. Depende do ponto que você tiver aí ao nível do mar, ou quando você estiver acima do nível do mar, que a gente chama, né? Quando a gente vai subindo, vai diminuindo a gravidade, então nosso peso vai ficando menor. Então, massa é a quantidade de matéria. Então é tudo aquilo que a gente está à nossa volta, né? A química. E quando a gente fala em massa, a gente tem que lembrar o seguinte, que toda vez que a gente conseguir mensurar, né? Mensurar isso, a gente fala que é matéria. Algumas não, por exemplo, a luz. A gente consegue ver a quantidade de matéria, né? Medir ela? Não consegue. O som, a gente consegue? Também não. Então a luz, o som, eles não são considerados matéria, porque a gente não consegue mensurar ele, né? Qual que é a massa dele? Quanto que tem de matéria ali? A gente não consegue mensurar. Então eles não são considerados matéria. E dentro da matéria, né, pessoal, a gente viu que a gente tem algumas propriedades. Hoje eu vou fazer uma aula específica sobre as propriedades específicas da matéria, né? Uma aula específica das propriedades específicas. Então, só lembrando, as propriedades gerais, o que são propriedades gerais? Propriedades gerais, que a gente já falou, né? São a massa, quantidade de matéria que tem no corpo, volume, impenetrabilidade, né? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, inércia, né? Movimento de inércia, que a gente viu, que eu falei que foi um estudo de Newton, né? De Isaac Newton. E quanto mais massa eu tenho, mais inércia eu vou ter, elas são proporcionais, né? O tamanho, né? Quanto mais quantidade de matéria, mais é difícil de eu parar se eu tiver numa inércia, por exemplo, uma curva, né? Entre um caminhão e um carro, um caminhão vai demorar mais para parar porque ele tem a massa maior. Então, essas aí foram algumas propriedades gerais que a gente viu, né? Nas propriedades específicas, pessoal, eu coloquei aqui da matéria, ela é bem interessante porque geral toda matéria tem, específica alguns, dependendo. Então eu tenho específicas aí nos sólidos, nos líquidos e nos gases, né? Nos gases. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre elas. Quando a gente fala em propriedades específicas, a primeira que a gente viu, que até eu não falei na aula passada, são as propriedades organolépticas. Mas o que é isso, professor? Propriedades organolépticas são alguma característica dos materiais, da matéria, que a gente pode sentir através dos nossos cinco sentidos. Por exemplo, pessoal, viscosidade, brilho, né? Cor, sabor. Então a gente tudo consegue identificar através dos nossos cinco sentidos, que eu coloquei aqui, né? Tocar, visualizar, cheirar, escutar.
experimentar, né, o sabor também. Então a gente consegue ver através dos nossos cinco sentidos. Então quando vocês escutarem essa palavra organolépticas, é isso, características das matérias através dos cinco sentidos, dos nossos cinco sentidos. Quando a gente fala em propriedades funcionais, pessoal, turma, a gente está falando sobre o que? Ácido, base e sais. Então também tem muitas características que a gente tem na nossa casa, né? Produtos, materiais, que eles são ácidos, outros são básicos. E também temos os sais. Isso aqui é só uma propriedade só para vocês saberem, né? Mas a gente trabalha isso aqui no ano que vem, no primeiro ano, lá no segundo ou no terceiro bimestre. Então é só para vocês terem essa curiosidade aí de saber também que dentro das propriedades específicas a gente tem as propriedades funcional. Por que funcional? Porque são funções inorgânicas na química, né? Aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre temos as propriedades químicas, né? Que são as reações químicas, as ligações químicas, também vocês vão ver mais um pouquinho lá para frente, no ano que vem. E a gente tem as propriedades físicas. O que são as propriedades físicas? Tem algumas aqui, ó, que eu listei, que elas são importantes. Dentro dessas que eu listei, vou falar de três, que são as mais importantes, que caem muito no Enem, vestibular, em questões aí, simulados. Então, elas são sempre cai uma questão dessa. Então, a gente tem o quê? Solubilidade, né? Solubilidade é a capacidade de um soluto, que a gente chama, se dissolver quando adicionado num solvente. Resumindo, se você pegar um copo de água e colocar sal, um antiácido, um Sonrisal, por exemplo, né? Quanto que ele vai se dissolver, né? Solubilizar. Então, a quantidade desse Sonrisal se dissolver aí nesse copo de água, né? Se eu colocar mais água ou menos água, ele vai dissolver mais rápido ou não? Ou se essa água tiver com uma temperatura, se eu esquentar ela, ele vai se dissolver mais rápido ou mais devagar? Ou então, se eu pegar e quebrar ele no meio, vai ser mais rápido ou devagar? Ou se eu moer ele? Então, assim, pessoal, tudo essas alterações na composição do soluto e na quantidade do solvente, do volume e temperatura, ele altera a minha reação química, né? A gente vai ver isso também. Só para vocês instigarem, vocês verem que assim, a mesma coisa que eu fiz com ele, com o comprimido inteiro, eu posso alterar ou acelerar ou diminuir essa reação química. Depende da temperatura, do tamanho, da quantidade da matéria. Então, isso aí é bem interessante. Outra coisa, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, tenacidade, que a gente viu, né? Tenacidade, quanto que ele aguenta de firmeza. E dureza também, que é uma característica dos sólidos, né? A dureza, tenacidade também. Densidade, pessoal, vamos escolher falar sobre esses três itens aqui, ó. Densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Essas aí sempre caem em questões. O que é densidade? Densidade, ele sempre vai o quê? Ele vai medir a relação de uma matéria entre sua massa e seu volume. Então, geralmente, a fórmula da densidade é essa daqui, ó. Ele mede a relação, a proporção da massa do corpo sobre o volume. Vejam que massa e volume que a gente viu são propriedades gerais. Então, na específica, essa densidade mede a relação entre essas duas coisas. Entre a quantidade de matéria que está no corpo e o volume que ele ocupa. Geralmente cai muita questão desse tipo aí de densidade. Então, quanto mais denso eu tiver, quanto mais denso for aquela matéria, quer dizer que eu tenho mais massa e menos volume. Porque se a densidade aumenta, quer dizer que a minha massa é maior do que o meu volume. Minha massa é maior que o meu volume. E se a densidade do material for bem baixa, quer dizer o quê? Que meu volume é maior que minha densidade. É igual um cálculo matemático, né, pessoal?
ele acompanha aqui. Então, numa questão lá de x, então se ele for mais alto, quer dizer que o numerador tem um maior valor do que o denominador. Ok? E se ele for mais baixo, ao contrário, né? O denominador tem uma quantidade maior que o numerador. Então, sempre que vocês virem falar em densidade, é a relação entre massa e volume daquela matéria ali, a propriedade específica, ok? Outro também importante, pessoal, é o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a capacidade quando tiver aumento de temperatura, né? A gente falou agora de temperatura. Então, a temperatura, ele é um influenciador aí, um indicador muito presente em reações químicas. Então, no ponto de fusão, quando aumenta a temperatura, é quando aquela matéria passa do estado sólido para o líquido. Então, eu tenho X temperatura, a gente fala ponto de fusão. Cada material, cada matéria, ela tem uma densidade, um ponto de fusão, um ponto de ebulição específico. Cada um tem um. Por exemplo, a água tem um, o álcool tem outro, a acetona tem outro, e outros, o vinagre tem outro, e por aí vai. Cada um tem uma propriedade. Ok, tem um que em 5 graus ele pode passar, um exemplo, do estado sólido para o líquido. Já o outro, ele pode demorar mais, vai passar com 30 graus. Já o outro, mais ainda. Por exemplo, a água com 100 graus. Então, esse ponto é a quantidade de energia que eu estou recebendo e eu transformo de um estado para o outro. Do sólido para o líquido, ponto de fusão. Ponto de ebulição, pessoal, ele vai sofrendo mais energia ainda e a partir do momento que a matéria que estava no estado líquido, ela transforma para o estado gasoso. Ou seja, ela vira um vapor, né? Um gás. Então, ela pegou e evaporou. Um outro exemplo também. Água, álcool e acetona. Qual que evapora primeiro, né? Se vocês perceberem, com certeza, vocês já perceberam, é a acetona, né? Mal passam aí as meninas que mais usam aí para tirar esmalte, né? Acabou de passar, você já sente o cheiro forte dela. Por quê, pessoal? Ela absorve muito rápido, já entra a questão de calor, né? Ela absorve muito rápido o calor, sempre é do corpo mais quente para mais frio. Absorveu, ele já transformou para gás. O álcool vai ser um pouquinho mais demorado e a água mais ainda. Então, entre outras forças aí que a gente vai estudar mais para frente entre ligações químicas. Então, e tem na cidade dureza, né, que é mais simples, só para ver o quanto que aguenta ali, sofre de temperatura, de peso, né, de mudanças climáticas. Ele, por exemplo, um prédio para você construir, né, tem que fazer os testes para saber quanto que ele aguenta de peso, temperatura, né, vento, chuva e por aí vai. Ok, pessoal? Então, esses três aqui são os principais aí que eu dou a dica aí para vocês identificarem quando for fazer cair sempre uma questão, for estudarem, né? Os principais que mais caem aí, o que mais é falado sobre ele. É isso. Densidade, vocês vão sempre ouvir falar. Ponto de fusão, sólido para líquido. E ponto de ebulição, líquido para gasoso. Ok? Assistam amanhã, eu vou verificar no final do dia se todo mundo assistiu o vídeo. Até às 17 horas, aí dá para todo mundo ter assistido. Então, se não assistir, vai ficar com falta. Na aula de quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre estados físicos da matéria, sobre essas transformações aí, todas, tanto de sólido, líquido para gasoso e também quando a temperatura baixa. E depois eu vou passar um trabalho para vocês fazerem para mim também. Ok, pessoal? Um abraço a todos aí.